Olá, este é o programa Notícias da Câmara, uma edição semanal que leva informações da Câmara e dos vereadores a toda a população de Americana. Se você está nos acompanhando, é só entrar em contato pelo e-mail tvcamara@câmara-americana.sp.gov.br ou ligar aqui na Câmara Municipal de Americana. O telefone é o 0800 771 9701. Hoje o entrevistado desta semana é o vereador Oswaldo Nogueira. Oswaldo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Lu. Obrigado, amigos da TV Câmara, que estão aqui nos prestigiando com a sua audiência. Além da entrevista com o vereador Oswaldo Nogueira, nós temos também o quadro Cidadão Pergunta e também uma matéria com o vereador e presidente da Câmara, Antônio Carlos Saciloto, que vai falar sobre a campanha Energia Preço Justo. Nós vamos iniciar agora a entrevista com o vereador Oswaldo Nogueira, falando de uma campanha que ele esteve em São Paulo junto a todos os integrantes, as pessoas que defendem o setor têxtil aqui de Americana, não só de Americana como de todo o Brasil, numa campanha. Eu gostaria que você falasse sobre essa ida a São Paulo, e sobre a importância desta campanha contra a importação de produtos. Nós estamos, Lu, vivendo uma dificuldade muito grande da indústria brasileira, com notícias alarmantes, com a queda de produção, com demissões de funcionários que vem acontecendo por conta da importação de muitos produtos. Obviamente, como nós estamos em Americana, e Americana é a princesa tecelã, o nosso foco principal é o setor têxtil. Mas mesmo em Americana, nós temos hoje já uma grande diversificação de atividades econômicas. Então nós temos que fazer uma campanha mais abrangente, atingindo o têxtil, que é importante, mas todos os outros segmentos que estão sendo atingidos pela importação de produtos, principalmente asiáticos, da Coreia, da China, da Indonésia, da Malásia, enfim, todos aqueles países da Ásia que estão invadindo o Brasil e o mundo inteiro com seus produtos, através de políticas locais altamente subsidiadas, com grandes incentivos dos governos locais, e com isso se tornando, também não respeitando as leis trabalhistas. Muitos desses países só concedem férias após 5 anos de trabalho. E, enfim, uma série de outras situações, e inclusive esse funcionário que tem direito a sair de férias após 5 anos, ele não sai, porque ele tem medo de sair e encontrar no lugar dele um outro mais competente, mais produtivo, e ele perder aquela vaga. Então, é uma competição predatória até contra essa mão de obra que nós estamos enfrentando. Então, através aqui de Americana, através do movimento da CIA, Associação Comercial e Industrial de Americana, através do seu presidente Germano Pavan, e do Sinditec, através do seu presidente Fábio Beretta Rossi, eles organizaram essa manifestação em São Paulo, junto à Assembleia Legislativa, junto aos deputados estaduais, trazendo essa preocupação que nós todos estamos tendo. Agora, essa preocupação, Lu, ela vem desde 2003, pelo menos, até antes disso, mas em 2003 que se iniciou essa grande preocupação. Já são aí 9 anos e a situação só tem piorado. Não estamos encontrando nenhuma melhora. Tive a notícia agora, hoje, que a Dow Química, ela fechou a planta dela em Camaçari, na Bahia. Ela fabricava lá TDI, que é a matéria-prima que faz a espuma. Era a única fabricante dessa matéria-prima no Brasil. Ela fechou a planta dela porque o governo cobrava o imposto de importação da China de 28%. E mesmo assim, a Dow Química em Camaçari não conseguia ser competitivo com a importação chinesa. E o governo agora, para surpresa, uma má surpresa, diria até, reduziu esse imposto de importação para 14%. Quer dizer, tornou o produto chinês ainda mais barato para quem faz a importação. De tal maneira que a Dow Química encerrou as atividades de uma hora para outra. É uma empresa importante, é uma multinacional, e foram dispensados 123 funcionários. Não era uma planta grande, mas 1 ou 2 ou 10 empregos até que se perca são importantes, né, Lu? Porque mesmo que está na Bahia, mesmo que está em outros estados, isso acaba nos atingindo, de alguma maneira acaba nos atingindo. Então, esse é um exemplo típico de mesmo uma empresa multinacional, que está em vários lugares do mundo, ela não consegue, no Brasil, ter um custo competitivo. Por que isso? Agora vem
toda aquela série de questões que atingem as empresas, né? O custo tributário, que não acontece a reforma, o custo financeiro, também o spread bancário é altíssimo. Nós estamos vendo aí a cada ano o lucro dos bancos se superando. O banco esse ano já ganha mais do que ganhou no ano passado, que já ganhou mais do que ganhou no ano retrasado. Quer dizer, isso é um sintoma que os bancos estão ganhando muito dinheiro à custa da indústria brasileira. Então, nós temos que rever também essa política financeira. E também o chamado custo Brasil, que todos já estão cansados de saber que tem que ser discutido. Mas enquanto isso não acontece, nós temos que tomar medidas que pelo menos deem uma sobrevida às empresas que ainda estão aí em pé, digamos assim. Porque depois que uma empresa fecha, ela não abre mais, não fecha. Ela fechou, acabou, não tem isso, olha, fecha hoje e daqui 2 anos a gente volta, a hora que melhorar. Não, isso é totalmente inviável. Então, essas que ainda estão lutando, elas merecem uma atenção, que essa voz seja escutada, que possamos, então, poder manter esse nível de emprego. Eu tive acesso, até no dia de hoje, na parte da manhã, eu tive uma reunião no Banco do Brasil, lá em São Paulo, e lá me foi mostrado um gráfico que mostra que a produção brasileira, a indústria brasileira, ela teve um declínio e que o consumo subiu. Então, a diferença exatamente entre o declínio da indústria brasileira e o aumento de consumo é a importação. Esse espaço é a importação que está preenchendo, né? Que é um espaço muito significativo. Num primeiro momento, o consumidor brasileiro ele tem vantagens. Ele compra produto em qualquer lugar do mundo, num preço relativamente barato, mas o segundo passo disso é a perda do emprego dele. Então, até nós levamos lá alguns ônibus lá da nossa empresa também nessa manifestação, eu até coloquei lá uma faixa em um dos ônibus dizendo o seguinte: compre produtos brasileiros, o seu emprego agradece. Porque na medida que você compra alguma coisa produzida no Brasil, significa que alguém fez aquele produto, então gerou um emprego, isso é importante que se faça. Então, e vamos fazer esse apelo, né, aos consumidores. Sempre que houver a opção entre o produto importado e o brasileiro, compre o brasileiro, porque você está comprando também um emprego de alguém que ajudou a elaborar aquele produto. E é sempre bom, vereador Oswaldo, salientar essa preocupação com a indústria, o comércio, o emprego, né, nosso de cada dia, até mesmo porque grande parte da população não imagina, né, que as empresas, aquela grande empresa, os gastos e os custos que ela tem, os impostos que pagam ao governo, né, muitas vezes até valores que poderiam ser inseridos até no salário do trabalhador, né, Oswaldo? E devido à grande carga tributária que é então, paga, hoje né, também hoje. Tivemos uma notícia ruim, né, uma série de notícias ruins, só hoje, hein? A Gol também, ela dispensou 206 funcionários, entre piloto, comissário e funcionários de terra dela. Ela reduziu o número de comissários por avião de 4 para 3. E diminuiu também a quantidade de horários, né? Reduziu a oferta de horários. Com isso também está demitindo pilotos em função disso. Então é uma crise que começa às vezes ali no têxtil, mas acaba até atingindo uma empresa aérea. Quer dizer, por quê? Qual é a relação, né? Tem, claro, porque a economia ela funciona, eu dependo de você, que depende dele, que depende de outro e tal. E isso nós estamos girando todo mundo dentro do mesmo barco. Então, na medida que um setor tem dificuldade, ele passa a viajar menos, né? E com isso a empresa aérea também passa a ter essa dificuldade que a Gol, lamentavelmente, e outras também devem estar pensando eventualmente em alguma redução, espero que não aconteça, mas enfim, da Gol já concretizou isso, são 86 pilotos e uma série de comissários que estão sendo demitidos na data de hoje, inclusive. Então, é uma preocupação, a gente tem falado muito nisso, inclusive aqui na Câmara Municipal, outros vereadores também têm se manifestado a esse respeito, então nós temos que tentar pelo menos reclamar. Agora nós vamos falar de um requerimento, Oswaldo, apresentado por você solicitando informações e intermediação da Secretaria de Transportes e Sistema Viário do município de Americana sobre a possibilidade do prolongamento de horários das linhas de ônibus. Ainda está dando problema a questão da integração?
Está dando sim, está dando. Nós até fizemos um convite, né, ao gestor dessa integração para que viesse à Câmara, mas infelizmente o líder do prefeito vetou esse convite, então nós não conseguimos ainda ter essa reunião com ele, para que ele pudesse até, no entendimento, esse convite até é um convite muito respeitoso, nosso objetivo é só colaborar no sentido de tentar buscar a solução, porque a Câmara Municipal, através do nosso gabinete e de outros vereadores, tem recebido muitas críticas em relação a isso. Então nós queríamos transmitir essas críticas para que ele pudesse tomar conhecimento e propor soluções de uma forma conjunta, né? E nós temos notícia de uma redução de linhas, que eu acho muito significativa. 15 linhas foram suprimidas na cidade. Nós tivemos já demissão também nas empresas por conta dessa redução de oferta também de ônibus. Foram demitidos cobradores, foram demitidos motoristas também. E o nosso pleito, ele estando aqui conosco, seria no sentido de que ele aumentasse a disponibilidade de horário para pelo menos meia-noite, né? Hoje a Americana encerra por volta de 11, 11h10, ele interrompe o serviço de transporte coletivo urbano dentro do município, e o nosso desejo, e é o que inclusive as pessoas nos procuram muito aqui, é no sentido que se dilatasse esse horário pelo menos até meia-noite, porque muitos estudantes saem das suas faculdades muito próximo das 11 horas e acabam tendo que pegar alguma outra condução, enfim, o deslocamento até um ponto de ônibus, alguma coisa nesse sentido. Quando chegam lá, o ônibus já tinha passado, já não podia mais usar, então, por isso começam a ter necessidade de buscar transportes alternativos que são mais onerosos, inclusive. Então, hoje a Americana é uma metrópole, hoje nós temos uma quantidade muito grande de restaurantes, de casas de show, teatros. É uma cidade diferente de 20, 30 anos atrás, né, Lu? Naquele período era uma cidade que ia dormir 10 horas da noite. Hoje isso mudou. Hoje nós temos uma juventude que saudável, que estuda e que eventualmente também quer ter um momento de lazer, frequentar algum ambiente, um restaurante, alguma coisa. Então, eles têm que ter essa opção de pelo menos, eu acho até pouco, meia-noite, porque hoje os horários noturnos estão cada vez mais prolongados, né? Eu me lembro, né, quando eu ia para Buenos Aires há 20 anos atrás, eu ficava encantado com aquilo, porque Buenos Aires à noite é como se fosse de dia. 2, 3, 4 horas da manhã você via aquela movimentação nos bares, nos restaurantes, nos teatros, casas de show, as pessoas andando pela rua com muita tranquilidade, com muita felicidade até, de tal maneira que não vamos transformar em Buenos Aires, que seria um exagero, mas até pelo menos meia-noite é um pedido que nós estamos formulando à Secretaria de Transporte, que solicite essa dilatação desse prazo. Eu acho que isso, inclusive, melhoraria a imagem que as empresas de ônibus hoje têm dentro do município. Seria uma cortesia que eles estariam fazendo aos seus passageiros. Alguém me questionou, dizendo que nesse horário a quantidade de pessoas a serem transportadas seria muito pequena. Mas nós temos que ver pela média. Se às 6 horas da tarde eles transportam 10 mil pessoas, à meia-noite pode transportar 30, no caso, né? Então nós temos que ver a média. Quer dizer, a gente vai oferecer ônibus só no momento que tem uma grande quantidade de usuários? Não, tem que atender nos horários de pico, é importante, mas também nos horários alternativos, aquele que a população utiliza numa menor quantidade, mas que é importante que houvesse essa disponibilização de horário. Nós teríamos até mais assuntos a tratar com o vereador Oswaldo Nogueira, mas o tempo já está ficando curto, Oswaldo. Então, os minutos finais são seus para suas considerações. Agradecer mais uma vez, lembrando que nós estamos aqui todas as quintas-feiras, a partir das 14 horas, nas sessões. Venham pessoalmente, falar com seus vereadores, ou pelo menos acompanhar aqui. Isso nos enche de muito orgulho. Eu acho que a participação popular é importante. As pessoas, às vezes, não se interessam por política, mas é importante que venham aqui ver, porque são debatidos aqui assuntos importantíssimos que vão ser importantes na sua vida. Nós temos aqui, em média, todas as quintas-feiras, mais de 20 projetos. Essa é a média que nós temos aqui, sendo discutidos, além de requerimentos, indicações e etc. Então, a sua vinda aqui será muito bem-vinda.
Muito bem, então muito obrigado pela entrevista, Oswaldo. E o Notícias da Câmara fica por aqui. Informações sobre a Câmara e os vereadores é só acessar o site oficial www.câmara-americana.sp.gov.br e acompanhar também as transmissões ao vivo e também os programas da TV Câmara. Um forte abraço, até a próxima semana com mais uma edição do programa Notícias da Câmara.